Mais uma vez estamos no nosso programa Um Fato, Duas Visões, hoje com o nosso convidado, professor Dr. Fábio Renovato. Tudo bom? Tudo bem. Professor Fábio Renovato é coordenador da faculdade, do curso de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e está comigo, como em todos os programas, dando aspecto e discutindo a partir da perspectiva da educação, a professora doutora Neide Noffes, que é diretora da Faculdade de Educação da PUC São Paulo. Tudo bem, Neide? Bem-vinda. Obrigado. Professor Fábio, a gente escolheu hoje como tema a coluna. Por onde a gente começa falando da coluna? Olha, a gente pode falar de alguns mitos e verdades, né? Então, por exemplo, você tinha acabado de me dizer que o seu médico pediu a ressonância, né? E esse é um dos grandes problemas em se tratando de coluna, porque um probleminha pequenininho, muitas vezes, ele se torna um problemão a partir do momento em que você conhece o que você tem, né? Parece contraditório, mas é o que a literatura tem mostrado para a gente. Então, por exemplo, você tem um problema estrutural na sua coluna, né? E aí você vai lá, tem dor também, vai lá e pede o exame aponta uma hérnia. Essa hérnia de disco, que é hoje um dos problemas que as pessoas mais têm medo, que são mais incapacitantes, às vezes não é aquele probleminha que está gerando dor em você. E aí você pode, dentre outras coisas, ser encaminhada para uma cirurgia desnecessária. Um outro problema é que quando você sabe exatamente o que você tem, você entra num processo de hipervigilância, né? Você vigia demais aquilo e você catastrofiza. Então um probleminha pequenininho se torna um problemão. Até que você, dentre outros segmentos, outras sequências de eventos que podem acontecer, você entra num processo de cinesiofobia, que é o quê? Né? Você pediu uma linguagem menos técnica. Cinésio é movimento, fobia é medo. Então você fica com medo de se movimentar. Esse medo do movimento, ele é muito ruim para a fisioterapia e para a melhora do paciente. Por quê? Porque é com o movimento, normalmente, que a gente melhora. Então, os estudos mostram exatamente isso, para que a gente evite fazer exames desnecessários. A gente só indica-se o exame quando a gente desconfia, eles chamam de bandeira vermelha, né? Então, por exemplo, de uma fratura, eu caí, eu tenho uma idade avançada, eu posso ter tido posso ter osteoporose, eu caí e bati a coluna, um acidente automobilístico, ou então, por exemplo, eu tive um câncer de mama, e aí há uma suspeita de metástase, então eu faço um raio-x. Então, alguns momentos específicos, ou quando a dor não passa, eu tenho uma dor, por exemplo, uma compressão na cauda equina, uma dor muito grave, quando eu começo a enfraquecer minha perna, eu preciso, né, para de fato indicar para a cirurgia. Mas a grande maioria dos problemas, o conselho é não pedir exame. E quando que a gente sabe? Porque todo mundo tem hérnia. Todo mundo tem hérnia. Todo mundo tem hérnia, né? Então, assim, primeiro me parece que quase que é para ter. É para né? ter. Todo mundo tem. É para ter. E segundo, como é que a gente pode diferenciar no nosso cotidiano quando que essa hérnia é alguma coisa muito grave e quando a gente poderia utilizar o que eu acho os médicos tendem a chamar de alternativo, né? Que na verdade são estudos sérios, científicos, que propõem uma outra forma de tratamento que não o cirúrgico. A gente trabalha muito com sinais e sintomas, então dor e incapacidade, né? Então a gente tem alguns instrumentos que medem a dor só do ponto de vista de intensidade. Eu tenho uma dor 1, eu tenho uma dor 2, eu tenho uma dor média, uma dor moderada, uma dor muito forte. A persistência da dor e a incapacidade. O que aquele problema me incapacita no dia a dia? Eu consigo levantar? Eu consigo andar alguns quarteirões? A dor vai e volta? Né? A ideia central é que eu trabalhe muito mais com isso do que com exame, principalmente exame de imagem. Tá? Então existem alguns testes, algumas terapias que a gente começa pelos testes de imagem, pelos testes clínicos e o que a fisioterapia faz, que são os testes funcionais. O que de função eu estou perdendo? Né? Com base nisso, né, essa mescla de sinais, sintomas e
pontos da avaliação que eu começo a analisar se eu vou ou não para esse lado. Eu vou ou não para a cirurgia, eu vou ou não para um tratamento conservador, ou simplesmente deixo a dor passar. Uma dor aguda, por exemplo, a gente chama de dor aguda, no caso das dores lombares, são dores até 6 semanas, 3 meses, algum tempo. Essa dor eu começo a me preocupar, né? Mas mesmo assim, o modelo biomédico, né, que é um modelo que, na minha opinião, ele precisa ser revisto, né, que você chega, você toma um remédio, o analgésico, o anti-inflamatório, e repousa, e faz o repouso. Esse repouso é extremamente danoso. Tá? A ideia central é que a gente faça esse repouso até no máximo 48 horas. Né? E eu vejo muitas pessoas afastadas, ficando uma semana em casa, descansando e tal. A tendência, os estudos mostram isso, né? A tendência é que isso faz mal para o problema em si e para a cabeça. Em que sentido? E eu tenho também, desculpa, eu tenho 2 questões para trazer para você, para me ajudar a pensar. Ajudar a pensar as pessoas que conversam comigo. 2 delas. Uma é um chavão que fala assim, quando a gente é menor tal, cuidado com a coluna, não pega peso. Peso você vai ver quando você estiver mais velho. Então, uma coisa assim, não sei se é como falam, é o que falam, né? E um outro ponto para você ajudar a gente a pensar que é o seguinte, normalmente se tem alguma dor ou se tem alguma dúvida, procura um ortopedista, não um fisioterapeuta. O ortopedista é que encaminha para o fisioterapeuta. Então, a gente fica com a influência de um doutor antes de vocês. E aí a gente está falando uma coisa que eu estou pensando aqui. Deveríamos procurar inicialmente um fisioterapeuta e o ortopedista é que acaba dando os encaminhamentos em relação à coluna. Como você vê isso? Não sei, são 2 pontos. Eu vou começar pelo ortopedista, então. É uma discussão polêmica, né? A Austrália, por exemplo, eles perceberam que quando você vai direto no fisioterapeuta, você reduz muitos custos. Né? Aqui tem a briga do ato médico, qual que é a função do físico, qual que é a função do médico. A minha ideia é que você pode ir no fisioterapeuta sim. O fisioterapeuta hoje é muito bem formado e ele consegue fazer uma análise muito geral, pensando inclusive na não necessidade do paciente fazer os exames de imagem. Então a gente consegue entender muito bem o que o paciente está sentindo e tratar. Alguns trabalhos mostram que quando você vai direto ao fisioterapeuta, além de você ter efeitos muito bons no tratamento, você reduz muito a sequência de possibilidades de custo. Porque quando você vai no médico, ele pede o exame, você vai fazer o exame, você vai ter que voltar nele para fazer o exame e com base no retorno dele, ele vai decidir se você vai aqui ou aqui. E muitos médicos, inclusive, prescrevem a fisioterapia. Então, você tem a chegada, o exame, se o exame for particular, aumenta mais ainda o custo para o paciente, ou vai aumentar o custo para alguém, ou para o plano, ou para o governo, e aí você volta no médico, que é mais uma consulta. Quando você vai num fisioterapeuta, e esse fisioterapeuta ele consegue estabelecer as metas de tratamento, o protocolo de tratamento com base na avaliação, com base numa boa anamnese, você tem que entender também que não é em qualquer fisioterapeuta, é um fisioterapeuta treinado, um fisioterapeuta que entenda não só os aspectos físicos da coluna, mas também como os aspectos biopsicossociais, entendeu? A dor emocional, o que faz a coluna, a dor cronificar. Um bom fisioterapeuta que contemple todos esses predicados, né, todas essas possibilidades terapêuticas e de avaliação, você pode ir direto nele. Eu posso começar pelo fisioterapeuta se eu tiver qualquer dor. Nenhum. Na Austrália, inclusive, eles fazem campanha para isso, para que você vá ao médico, se você desconfiar das bandeiras vermelhas, né, das red flags, que você pode suspeitar de uma fratura e realmente não pode ficar com uma fratura, porque fica instável, né? Pode consolidar de maneira viciosa, um câncer por motivos óbvios, né? Então, dores do dia a dia, dor crônica leve, dor que não enfraquece a sua perna, às vezes o seu pé começa a cair, né? Porque a compressão nervosa é tão grande, o pé começa a cair. Aí, às vezes, até um neurocirurgião, né? Para ver de fato se você precisa. E quanto mais tempo você fica com esses sintomas neurológicos, a possibilidade de sequela é maior. Então, nesses casos, sim. Mas dores normais, um bom fisioterapeuta consegue lidar muito bem
com isso, com essa problemática, entendeu? E a história do peso? Cuidado com o peso na coluna. O peso não tem nada na literatura, nada na literatura. Obviamente, se você percebe que uma criança está usando uma mochila pesada, mais de um lado, né, você pode até desenvolver uma escoliose não estrutural, em que se você tirar, ou se você fizer uma boa fisioterapia, você consegue resolver. Isso vale também para o sentar. Né? Existe um folclore, senta direito, menino, senta reto, ou então coloca um suporte nas costas, ou então gasta-se fortunas com cadeiras, e aí não tem nada na literatura que suporte isso. Então, se você sentar aqui, ou se você sentar relaxado, a chance de você ter um problema na coluna é o mesmo, entendeu? E o que causa, então, problema na coluna? A minha irmã disse que foi começar a andar em pé. Passou Minha irmã é fisioterapeuta. Na verdade, a gente... Quando nasce, já começa a envelhecer, isso é inexorável. Então, o desgaste, ele é natural também. Né? Então, você vai desgastando, a gravidade vai diminuindo o espaço entre uma vértebra e outra, e aí você pode ter dor pelo próprio extravasamento do disquinho que fica ali, né? Que é um gelzinho, né? É como se fosse um amortecedor, uma borrachinha, e ela pode ir abaulando, ela pode romper. Esse abaulamento, ele perde água lá dentro, ele vai diminuindo, aí os aspectos posteriores da coluna começam a tocar. Eu posso ter a dor neural, eu posso ter uma dor da protrusão que comprime o nervo. O que é uma protrusão, professor? A protrusão ela é o seguinte, imagina um disco que fica entre os ossos, que ele tem o poder de basicamente amortecer e permitir que eu faça esses movimentos de rotação. Né? Rotação, inclinação, ele se deforma, né, para ajudar. Com o tempo ele vai se desgastando. Né? Ele vai se desgastando, ele tem o mesmo formato da vértebra. Né? Então, lateralmente, ele é fibrocartilagem para dar suporte e lá dentro ele é o gelzinho, parecido com aquele gelzinho do tênis para amortecer. Conforme a gente vai sentando, esse disquinho ele vai migrando lá para trás. Ele vai empurrando essa fibrocartilagem para trás, né? E ela pode comprimir, tem um ligamento lá atrás, chamado ligamento longitudinal posterior. E, normalmente, grande parte, ela vai para trás, porque tem esse ligamento, ela vai para trás e para o lado. Por isso que a grande parte das protrusões e das hérnias, elas são posterolaterais. Quando eu estou só empurrando, e eu estou deformando esse aspecto posterolateral, eu tenho a protrusão. Quando começa a romper lá dentro, né, ainda não rompeu lá fora, eu tenho prolapso. E a hérnia de disco propriamente dita é quando tem a ruptura total. Isso leva tempo, quebra, isso né? leva anos, isso leva... Entendeu? Normalmente isso leva anos. E tem alguma coisa que a gente possa fazer, porque você falou o seguinte, a gente nasce e começa a envelhecer. Começa a envelhecer. Tá certo. Assim, tem alguma coisa que a gente possa fazer para que esse envelhecimento seja poupado? Não sei se é poupada a palavra. Ou seja, cuidado. Cuidado. Você consegue envelhecer com saúde, né? Ou com o mínimo de problemas. A ideia central é isso, é manter a cabeça boa e fazer atividades. Algumas atividades podem até aumentar a propensão, mas atividade que você goste. Tá? Atividades de reforço muscular são muito boas. Entendeu? Se você puder mesclar, por exemplo, dentro d'água com um trabalho de reforço, o Pilates tem se mostrado muito bom. Tem trabalhos específicos com Pilates mostrando tanto o fator preventivo quanto o fator de tratamento, entendeu? Então, manter-se ativo e com a cabeça boa. E outra coisa, evitar ao máximo os exames. Quanto mais exame de coluna desnecessário, maior a chance, inclusive, de cirurgia. Teve um trabalho que fez um grupo com os mesmos problemas, né? Os mesmos tipos de problema. Um grupo que só fez a fisioterapia e um grupo que fez a fisioterapia, mas tinha exame. Esse grupo foi um grupo que melhorou menos e teve mais pacientes indicados para cirurgia. Ou seja, não precisava. Então, grande parte das cirurgias são desnecessárias. Eu vejo também que, assim, valoriza a sua profissão, óbvio, né? Acho que tem que ter orientação, porque também algumas pessoas fazem movimentos ou vão a lugares, ou de repente todos os prédios têm a sua academia própria. E as pessoas fazem movimentos completamente vindos do que ela pensa que tem que ser. Às vezes até, quer dizer, eu acho que teria que ter orientação, não teria que ter uma obrigatoriedade. Sim, como você vê isso? Eu vou lá, quero emagrecer, ou eu quero me movimentar, vou lá na minha academia, e aí tem lá o peso, tem lá não sei o quê. Como você vê isso? Mas isso já faz parte da lei, né? Toda academia tem que ter um profissional, não precisa ser um fisioterapeuta. Mesmo no prédio? Pode ser um profissional de educação física, pode ser um profissional habilitado para lidar com
com seres humanos, né, que entenda a anatomia, que entenda a fisiologia, a biomecânica. Isso é importante, sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, os trabalhos têm mostrado, existem várias técnicas fisioterapêuticas aí, né? E cada técnica se vende muito bem, puxa a sardinha, você vê lá um monte de milagres que ela faz e não faz. Porque, por isso que eu falo, o importante é que a pessoa, isso não é uma opinião minha não, tá? O importante é que a pessoa seja ativa, né? Então tem pessoas que preferem, por exemplo, quando vão no consultório, eles chegam lá e deitam e falam assim, ô Fábio, me trata. Ainda mais quando o problema é crônico, eu sempre falo, você vai ficar aqui um pouquinho para aprender a fazer os exercícios e voltar para alguma atividade que te dê prazer. Não precisa ser necessariamente isso aqui, tá? Talvez, por exemplo, se a dor esteja aparecendo quando eu jogo futebol, aí eu peço para que não faça futebol naquele momento ou não faça mais futebol, faça uma outra atividade que dê prazer. Mas um dos grandes complicações, por exemplo, eu treino jiu-jitsu, né? Que é um esporte teoricamente agressivo, você se machuca muito, ombro, tornozelo, coluna. Isso não é uma pesquisa, eu não sei se tem pesquisa com lutadores, né? Mas impressionante que eu já treinei em algumas academias e os amigos meus que tinham tanto hérnias cervicais e hérnias lombares, às vezes saíam com um pouquinho de dor, mas era unânime. Eu nunca tive um colega, um paciente, né? Um companheiro de treino que me referiu que quando estava em período de treino, a dor piorava significativamente. Agora, quando paravam nas férias, me ligavam às vezes, Fábio, pô, não é verdade o que você falou? Então, um esporte agressivo, um esporte em que você faz muita flexão, faz muita força, isso é uma observação minha, não é nada científico. Mas isso mostra o quê? Que os estudos têm razão. Quando você faz uma atividade, mesmo uma atividade como o jiu-jitsu, por exemplo, que te agride um pouco, você se sente melhor, ou seja, o problema não é só estrutural. A gente pensa muito na estrutura. E aí a ideia central é esquece a estrutura. Tanto que os meus pacientes chegam lá com 4 protrusões, 5 hérnias, escoliose, e eu falo para eles, olha, a sua coluna está melhor que a minha. Né? A sua coluna tende a estar melhor que a minha. Vamos fazer uma atividadezinha. Ah, mas aumenta a dor, mas aí que vai aquele problema da cabeça, né? Ah, mas eu tenho medo de fazer um movimento. Ah, mas o médico pediu para eu não fazer movimento para frente, para eu não pegar meu filho. Não. Então, eu acho que a primeira abordagem de um bom terapeuta é quebrar esse medo. Eu acho que também tem a ver com a capacidade e a habilidade de um indivíduo lidar com a sua própria dor. Com certeza, com certeza. Então, é um problema estrutural, que a gente não vai esquecer isso, mas hoje a gente percebe que tem um componente mental muito forte. Entendeu? Pessoas mais fortes mentalmente conseguem lidar muito melhor com esse problema. A minha prima, por exemplo, ela estava indo para a cirurgia praticamente, né? E ela mora no Rio. Fábio, olha, só estou te ligando para te pedir uma última opinião. Né? Aí ela me pediu uma opinião, eu não estava conseguindo avaliá-la, mas deu para ter mais ou menos ideia do que estava acontecendo. Então, dor na região lombar, no glúteo, que irradiava para o membro inferior, para a perna. E eu falei, Mari, vamos fazer o seguinte. E o médico, inclusive, falou o seguinte para ela. Se você não melhorar em 5 dias, vamos para a cirurgia. É um absurdo. Absurdo total. Tá? Ela estava com uma dor intermitente, a dor não era tão grande, mas ela sofria. Então, vamos para a cirurgia. Então, vamos resolver com a faca. Eu falei, Mari, não. Conversei com ela, falei dos aspectos biopsicossociais e ela, de fato, estava passando por um problema emocional. Né? Vamos tentar trabalhar isso. Não vai enfiar uma faca em você, ainda mais na sua coluna, sem necessidade. Hoje ela tem uma dorzinha aqui, uma outra ali, tá? Completamente controlável, faz atividade física regular. Ah, mas eu posso fazer musculação? Você gosta? Gosto. Então você deve fazer musculação. Ah, mas eu tenho medo do professor. Não tenha medo do professor. Tem que ter um fisioterapeuta, não tem necessidade. Faz o exercício e hoje está bem. Entendeu? E era uma paciente, era uma pessoa elegível para a cirurgia. Seria mais uma, e os fatores secundários de uma cirurgia podem ser mais nefastos do que o próprio problema. Inclusive, várias cirurgias, várias dores voltam. A mesma dor. E aumenta a incidência, inclusive, de uma outra hérnia em cima. Né? Porque quando você faz uma artrodese, quando você estabiliza um segmento, para compensar, um segmento acima ou abaixo, ele aumenta a mobilidade. Entendeu? Então, às vezes,
eu não estou dizendo que eu sou contra a cirurgia, mas eu estou fazendo uma análise mais completa, quebrando um pouco esse modelo biomédico, né, de remédio, afastamento, repouso e cirurgia. Né? Eu lido com mulheres, né? Sou professora, e um dos assuntos que eu mais ouço é: eu estou tão cansada que eu não quero fazer mais nada, porque eu trabalho. Você está falando que a gente tem que ter movimento, ou seja, o cansaço também é enfrentado com movimentos mais planejados, previstos. Porque as professoras às vezes falam: não faço nada porque eu chego tão exausta, né? Tão cansada, não quero saber de nada. E esse movimento é realmente importante? Não, não é só importante, é necessário. Necessário. Nós fomos feitos. Então, desde criança, nós tínhamos que falar para as crianças. Eu adoro a tecnologia, eu acho que a evolução da tecnologia é super importante, mas um dos aspectos negativos disso é a nossa imobilidade. A gente não faz mais nada hoje. Os meus alunos de fisioterapia, eles sobem de elevador. Inclusive, eu falei para eles: se vocês subirem de elevador, se eu pegar vocês na escada, né, no elevador, eu vou tirar nota. Né? Eu falo brincando, mas é verdade. As pessoas têm dificuldade de subir um lance de escada. E isso se reflete na dor crônica, né? A gente está vendo que, fora os problemas mentais também de uma cidade grande. Então, são inúmeros fatores que fazem com que a dor se cronifique. E tem uma relação, assim, tipo de problema, idade? Já que você estava falando dos aspectos psicossociais, né? As protrusões, elas começam basicamente, as protrusões não, as dores lombares começam basicamente, numa média geral, ali por volta dos 35 anos, aos 45, um adulto jovem, né? Acontece também no idoso. Inclusive, a gente estou orientando um aluno de mestrado na gerontologia, que ele vai ver o quê? Uma primeira análise dele vai ser a prevalência de idosos com dor lombar crônica no Brasil. Não tem ainda tem um braço em Manaus, tem um braço no Sul, vai ter um braço aqui em São Paulo, para que a gente comece a entender esse processo. Mas assim, na literatura, essa idade mesmo, é uma idade produtiva, é uma idade em que você está começando a produzir, você está crescendo na profissão, e aí vem essas dores que de fato te incapacitam, né? Que são o primeiro ou segundo motivo pelos quais você procura um profissional de saúde, um médico. Posso fazer um raciocínio contrário, dizendo que também, sim, problemas de dor numa criança, né, uma protusão numa criança, um problema de dor lombar numa criança, ele é mais grave, ele mostra uma preocupação, ele tem uma preocupação maior do que num idoso? É muito difícil uma protrusão numa criança, é muito difícil, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? É todo um processo de desgaste, de mudança de curvatura, de muito tempo sentado, são vários fatores, né? Tamanho de curva, tem alguns fatores ainda que não foram estudados, e tem alguns fatores que são modelos teóricos, tem alguns fatores que foram estudados. Mas a gente sabe que esses problemas acontecem basicamente com o envelhecimento. Então, esse desgaste, né, o desgaste no disco intervertebral, ele vai acontecer lá na frente, quando o disco estiver bem desgastado, né, para que eu consiga já com o peso. E outra coisa, a criança normalmente ela é vizinha, está formando ainda, está iniciando a formação das curvaturas. Então é muito raro. Eu, por exemplo, nunca vi. Eu nunca vi uma criança com hérnia de disco, com protrusão ou com algo parecido com desgaste. Até porque não se deve fazer radiografias, por exemplo, em crianças, né? Porque você aumenta muito a incidência de câncer. Na escoliose, por exemplo, se você desconfia que a criança tem uma escoliose, você tem que começar já a analisar de início, principalmente se for mais de 10 graus, né? Para ver se você trata conservadoramente, se deixa o tempo passar e observa, ou se você trata com colete. Mas já se sabe que quanto mais radiação você coloca nessa criança, maior a chance dela desenvolver câncer. Câncer de mama aumenta não sei quantos por cento. Eu fui banca agora da professora Patrícia, doutorado dela, e na revisão de literatura mostrava isso, né? Quanto mais raio-x você faz, principalmente no período de estirão, principalmente da menina, né? Que é ali dos 10 aos 14, 15 anos, mais 10 aos 14 anos, né? Você aumenta muito a incidência de câncer de mama, né? E alguns outros tipos de câncer em menor escala, mas também você aumenta isso. Então, quanto menos exame a gente fizer, né? Raio-x, né, principalmente. E se faz como comer arroz e feijão, né? Em que sentido, propõe, né? É comum fazer. Comum. Qualquer coisinha, qualquer dorzinha. Qualquer dorzinha, exatamente. Raio-x. Por exemplo, se você suspeita de fratura, uma criança caiu,
começa a inchar demais, começa a ficar escuro, aí você tem que fazer para ver se de fato eu vou precisar fazer uma cirurgia, se eu vou fazer qual tipo de redução que eu vou fazer, ou se eu só vou imobilizar. Isso é importante. Uma criança com uma fratura, ainda mais criança que se movimenta demais, você tem que fazer para preservar a consolidação óssea dela, né? Mas no caso de uma dor na coluna, acontece sim, né? Existem trabalhos, inclusive, com dor na coluna da criança. Isso mostra, inclusive, que os fatores estruturais da coluna não são os principais. Tem trabalhos que mostram, inclusive, que existem pessoas com colunas totalmente estrupiadas, cheias de problemas, e não tem nada. E às vezes uma protrusãozinha pequenininha, ou então você não consegue ver nada no exame e dores insuportáveis. Né? Então, mais um motivo para que você não peça exame a torto direito. Estude mais, né? A questão da entrevista, né? Exatamente. E a gente começa a abordar isso, a gente começa a abordar essa ideia de incentivar o paciente a fazer atividade física, incentivar o paciente porque a atividade física ela tem o aspecto da atividade física propriamente dita, mas também na cabeça. Liberação de endorfina, sensação de bem-estar, né? Você se desfoca do problema. Então tem vários aspectos positivos para que leve um ser humano, uma pessoa, a fazer atividade física. Professor, eu teria milhões de outras perguntas que cada vez que a gente tem um convidado, a gente vai ficando curioso sobre muitas coisas, mas nosso tempinho vai terminando. Alguma coisa que você gostaria de deixar falar para os nossos ouvintes, os nossos assistentes? Eu acho o seguinte, eu acho que, como a gente está falando de coluna, se você tem algum problema de coluna, procure um profissional, procure se tratar, mas inicialmente pense que a sua coluna, o problema estrutural na sua coluna, ele não vai te incapacitar propriamente, não vai te incapacitar. Então, mantenha-se ativo e dê preferência a atividades que melhorem o seu bem-estar físico e mental. Entendeu? Obrigada. Se alguém, por exemplo, falar para você fazer o exame, que vai para a cirurgia, procure uma segunda opinião, tá? Mesmo que seu problema aparentemente seja grave. Acho que era isso. Obrigada, professor. Foi um prazer tê-lo aqui. É um prazer tê-lo todos os dias na faculdade conosco. Obrigada, Neide. Parabéns. Adorei. Aprendi muito. Muito obrigado pelo convite. Pode se despedir.